Harmonização Cerebral. Eu sou a doutora Márcia Monteiro. Se inscreva no canal para acompanhar a gente e saber das novidades. Hoje o meu convidado é Nestor Freire, engenheiro, e tem um projeto incrível. Nestor já pedalou pelo mundo inteiro e a gente vai saber muito sobre essa história. Muito bem-vindo, Nestor. Eu estou super feliz de tê-lo aqui hoje com a gente. Prazer é meu estar aqui participando, né, do seu podcast e vamos conversar, bater um papo bem descontraído aqui para poder desenrolar as histórias, né? Que são muitas, né? Eu falo que eu sou palestrante também, mas eu falo, quando eu me apresento, eu falo, eu sou contador de histórias, né? Então, e a ideia de trazer o Nestor é que o nosso podcast é sobre saúde, e a saúde tem que ser vista de uma maneira muito ampla, né? Não só a parte física dos exames, do exame físico, mas também a saúde mental, saúde espiritual. E para que o Nestor pudesse fazer o que ele fez, ele precisou de se preparar, né? E é isso que a gente vai querer saber. Me fala um pouco, Nestor. Você é engenheiro, trabalhou 25 anos na área comercial. Quando foi que você teve esse despertar para esse projeto? Então, sou formado em engenharia mecânica, né? Sou paulistano, tenho 58 anos, sou pai de 2 meninos, né? Meninos, não são mais meninos. Um tem 25, outro tem 28. Mas eu fiz minha carreira na área comercial, na área técnica, ligado à segurança de TI, né? E por lá trabalhei durante 7 anos, depois tive minha empresa própria, né? E daí, num determinado momento da minha carreira, eu sempre gostei de fazer esporte, né? Como a gente já tinha conversado antes. E num determinado momento da minha carreira, eu acabei conhecendo uma garota que eu já pedalava, na verdade. Eu sempre gostei de ciclismo, sempre tive bicicleta desde criança, né? E daí ela falou para mim, falou, poxa, você já viajou de bicicleta, né? E daí eu falei assim, não sei nem como é que é, né? Daí ela falou assim, tem um amigo meu que vai pra Argentina, você não quer acompanhá-lo? Não sei o que. Daí eu falei, eu acho que eu topo, né? Daí eu fui, amei, né? Fiquei Quando foi apaixonado. isso? Isso foi em 2011, né? 2010, 2011. Você fez isso nas férias? Como É, é que foi? eu fiz isso nas férias, né? E daí esse rapaz, né, o Mariano, o nome dele, né, ele montou toda uma estrutura para levar as pessoas, né, e eu fui junto. E essa estrutura compreendia barraca, para acampar nos Andes, né? Compreendia toda a parte de alimentação, né? E eu sempre gostei muito de logística, né? Então, eu falei, poxa, que interessante, né? Bati um papo grande com ele. Daí, quando eu voltei para o Brasil, eu falei assim, poxa, eu achei demais o que ele faz, né? Montar, fazer com um grupo, né? Uma responsabilidade grande, levar 10, 15 pessoas, né? Daí eu falei, mas eu gostaria de fazer isso sozinho, né? Será que eu consigo fazer sozinho? Olha Né? que Essa legal. pergunta que eu me fiz, né? E daí eu dentro desse planejamento de viagem, eu falei assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um roteiro, né? De viagem até para eu poder sair, conhecer as estradas e tal, né? E vou fazer sozinho esse roteiro de viagem. E daí, quando eu fiz esse roteiro de viagem para mim, né? Eu acabei me dando conta que surgiu um escritor na minha frente, né? Que chama Joseph Campbell, né? E Joseph Campbell, ele tem um livro muito famoso, né, que chama O Herói de Mil Faces, né? E ele fala justamente da jornada do herói, né? A jornada do herói é aquela jornada que você segue, que ela segue como se fosse um relógio, né? Ela sai do momento inicial, que seria
o cotidiano das pessoas, né? E o herói, na verdade, ele enfrenta uma jornada com desafios, aliados, superpoderes, monstros, né, na frente, e volta com o Elixir, né? Assim, isso na verdade é uma alusão, né, a você sair da sua vida cotidiana e voltar melhor no dia a dia, né? Então você dá esse giro, né, que ele chama de jornada do herói, né? E eu resolvi aplicar isso daí na prática, né? Então eu montei, na verdade, um roteiro de 15 anos a partir daí, onde cada ano eu visitaria um lugar do Brasil ou do mundo e faria esse giro do herói, né? Contaria a história, contaria as pessoas e voltaria com o Elixir, né? Ou seja, com os aprendizados, né? Para dividir com os outros. Só uma coisa aqui que a gente já tá na história da bike, mas você é faixa preta de karatê, é isso? Eu sou faixa, eu não cheguei na faixa preta, eu Aham. sou faixa marrom com ponta, eu sou faixa marrom com ponta preta de Kung Fu. É verdade, É, Kung Fu. é. E isso te ajudou a fazer tudo isso? Eu digo, Assim, porque essas lutas marciais têm um caráter muito de é, disciplina, exatamente, é. de respeito à hierarquia, né? Acho que tem uma questão muito organizacional e até de como é que eu posso dizer? De um entendimento, autoconhecimento, né? É isso que eu tô querendo. Sim, sim, Isso te ajudou? sim, principalmente no que tange a disciplina, né? Porque para você realmente você imaginar 15 anos para frente, é, é complicado, né? Você imagina que no meio de todo esse tempo aconteceu É, a Covid, né? Então, sim. assim, tem aquela questão de adaptação, de você mudar no meio do caminho, né? Que a gente já conversou de ter esse olhar para outros caminhos, né? Mas, assim, independente disso, você precisa realmente ter uma disciplina muito grande, né? Para principalmente ter foco, né? No que realmente você quer, o que realmente está dentro de você, o que realmente está dentro do seu coração, para poder seguir, né, o caminho que você desenhou. E me diz uma coisa, você então fez o plano de 15 anos e aí começou Isso, a seguir esse roteiro e é, começou as viagens. isso, exatamente. Quantas viagens você fez? E em que ano a gente tá desse roteiro? A Como é que gente é está isso? agora estamos no 13º ano, né? Uhum, Eu fiz um roteiro de 15 anos, né? Então estou no 13º ano. E então muita coisa realmente já aconteceu. aconteceu. É. O que que foi mais incrível? Se é que existe uma coisa incrível, né? Tem tanta história, mas sei lá, as 3 coisas, Nestor, que você fala, gente, são histórias absolutamente incríveis que eu tive. Tem de tudo, né? Tem desde dos perrengues de você dormir dentro de uma barraca a -10 de temperatura, né? Até o calor da Transamazônica com 63 graus, entendeu? Então tem desafios muito grandes nesse sentido, né? Mas assim, o que eu gosto mesmo, né? O que me dá realmente prazer é encontrar pessoas, né? Eu gosto de encontrar e assim, os encontros aleatórios são incríveis, né? Porque eles têm uma questão espiritual, acredito, né? Nesses encontros, né? Então, assim, eu tenho uma dezena de histórias, né? Olha. Que realmente eu transformo em palestra, contando esses casos, né, e fazendo e trazendo aprendizado desses encontros, né? Então isso daí para mim é muito, 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 muito bacana, Enriquece demais, né. bastante. Eu tô aqui pensando numa coisa que o ser humano, independente de onde esteja né, de quem é, classe social, educação, tem uma essência que é comum a todos. Você notou isso? Você vê isso com toda essa história? Eu, assim, eu acho que existe um grande facilitador na minha trajetória, né, que se chama bicicleta, né. Então, assim, o que que acontece? Quando você está em cima de uma bicicleta carregada, né,
que nem tá aqui nesse livro aqui, eu trouxe o Extremos do Mundo, que foi o primeiro livro que eu escrevi. Agora estou indo para o terceiro já. Não, e tem tempo de escrever livro, né, Nestor? É muito difícil. Tem um aprendizado É, aí, consegue muita coisa então, com qualquer, as 24 horas, né? sim, qualquer pessoa que você encontra com a bicicleta carregada, né, no meio do caminho, no meio da estrada, numa tenda, seja lá onde for, né, numa aldeia indígena, né, é uma das primeiras perguntas que as pessoas têm curiosidade, né, de saber. Então, uma das primeiras perguntas, e as perguntas que mais fazem, é de onde você vem e para onde você vai, Olha que né? É assim, interessante. né? Porque as pessoas querem não somente saber isso por curiosidade, né? Mas de alguma maneira elas querem ajudar você, né? Seja com um copo de água, com um abraço, ou com, sei lá, com um pouso, um prato de comida, alguma coisa assim, né? Então já tive assim vários casos de estar passando sede no meio da estrada, né? Parar um caminhoneiro, me ver, aliás, os caminhoneiros são muito solícitos quanto a isso, né? Na Transamazônica mesmo, eu já tive vários momentos, né, que eu fiquei sem água, e daí eu balançava a garrafinha no meio da estrada, os caminhões paravam, davam água para mim, né? Então, assim, eu vejo que, Legal. isso eu estou falando no Brasil, né? Mas assim, existe algo em comum, na verdade, entre as pessoas. Eu acho que é essa questão da solidariedade, assim, sabe? Independente do lugar que você esteja, né? O ano passado, em 2024, eu tive num país assim muito atípico em relação a isso, que é o Japão, né? Eu atravessei o Japão de norte a sul. Eu fui de Hokkaido, né? Do ponto mais extremo de Hokkaido, que já é divisa com a Rússia, né, até a ilha de Okinawa. Eu fui pedalando, né? Eu fui um dos primeiros, não posso falar que fui o único, mas um dos poucos ciclistas que fez isso numa pegada só, entendeu? Entendi. Então e o povo japonês ele é muito frio, né? Assim, eles têm sabe, são cumpridores de regras, né? Muito Assim, reservados muitos também? reservados, é muito e assim, e a bicicleta, ela própria, ela quebra esse gelo, assim, sabe. Então, teve até uma vez que eu passei, porque assim, a gente tem alguns costumes no Brasil eh, que assim, passam desapercebidos às vezes, né, assim, por exemplo, você atravessar sei lá, 2 horas da manhã, você passar aqui na rua Pamplona, atravessando a rua, no meio da rua, entendeu? Isso não acontece no Japão, entendeu? O japonês ele fica parado na faixa de pedestre na rua, se não tiver passando carro nenhum, ele não vai atravessar até o sinal tiver verde, né? Sim. E numa dessas eu estava ali perto de Hiroshima, né? E eu passei num farol vermelho e um policial viu, né? Eu já tinha passado em outros faróis vermelhos, atravessado como se nada tivesse acontecendo. O policial viu, veio atrás de mim de moto, né? E lá as multas são muito pesadas para quem infringe a lei, Realmente. né? Dessa maneira, né? E daí um rapazinho, devia ter 26 anos de idade para ser meu filho, veio até mim, não sabia falar nem inglês, né? E daí a gente num papo assim, pelo Google Tradutor mesmo, né? Eu fui explicando para ele que eu era brasileiro, que, né? Ele foi assim acalmando, né? Porque ficou muito nervoso que eu passei. Daí no final me deu uma dura, né? Falou assim, olha, eu vou te falar uma coisa, quando você passa no farol vermelho, você está colocando a sua vida em risco e a vida dos outros. Então, da próxima vez, não passe no farol vermelho, falou para mim, Pense né? nisso, olha. Pense nisso, né? E Sim. assim, acabou não me aplicando a multa. Justamente por conta disso, né? A bike, ela realmente ela quebra esse padrão, né? Essa rigidez que, às vezes, né, a gente tem no dia a dia, né? Assim, você está tão focado numa determinado assunto, né? E assim, você não tem olhos para lateral, né? Para Então, outras é. coisas. Me diz uma coisa, Nestor, tem história aí de monte, né? Como é que você faz o
planejamento de alimentação, preparo físico, a coisa da barraca, você acampa, como é que é isso? Primeiro eu viajo sozinho, né? Assim, eu tenho realmente um grande prazer para mim é estar sozinho. Eu não gosto muito dessa palavra sozinho, porque parece que às vezes você fala que está sozinho, parece que você está solitário, né? Não Sim, é, não, é meio depressivo, assim, não é esse o caso, né? sim. Assim, até em espanhol tem uma outra palavra que eu acho que cabe mais, que é solitude, né? Aham. Então, assim, viver esses momentos de solitude, para mim, é muito importante, né? Então, esse é o primeiro ponto. Para fazer uma viagem dessa, eu faço um estudo muito grande, né, de meses de antecedência, para poder fazer uma jornada com segurança, né? A ideia é voltar vivo, né? Ah, com certeza. É, Em é, primeiro lugar isso, em né. primeiro lugar isso, né? Assim, até todos esses anos que eu tive, que eu tô fazendo o projeto, até o acidente mais grave que eu tive no projeto, já tive outros acidentes de bicicleta, mas dentro do projeto, foi o ano passado no Japão, né, que eu tive uma queda muito grande da bicicleta e eu quebrei a clavícula, Hum. lá no Japão mesmo, né. E foi uma loucura o dia que isso aconteceu. Eu já tinha terminado a Nossa, viagem, né. estava já tinha Eu já terminado. tinha Nossa. terminado, mas eu queria fazer um último roteiro de 120 quilômetros até Tóquio, né? E daí eu comecei a pedalar. Faltava uns 5 dias para eu voltar para o Brasil, né? E daí eu comecei a fazer, daí a bicicleta estava meio desbalanceada, assim, né? E com os pesos mal distribuídos, isso que eu entendo como engenheiro, Aham. um dos motivos do acidente, né? Fora a desatenção, etc. Eu bati numa guia e fui ejetado Nossa. da bicicleta, caí de lado, né? Quebrei a clavícula. E eu não sabia que eu tinha. Eu olhei assim, o meu ombro ficou muito levantado, né? Achei que tivesse deslocado até o ombro, mas a dor era muito grande, né? Hum. E daí para frente foi uma loucura, né? Lidar com essa situação, porque eu não conseguia atendimento no Japão, por incrível que pareça, No. né? E daí eu tive daí esperei lá, 5 dias, né? Fiz consultei um monte de médico aqui, os médicos me atendem aqui no Brasil, né? Para ver se tinha condições de voltar. Assumi o risco de uma trombose durante o voo, porque foram 30 horas, né? Meu De Deus. Tóquio até São Paulo. Com fratura Com a não fratura, e tratada. aqui eu fui operado pelo doutor Alexandre Póvoa, aqui do Hospital do Coração, né? É, Gente, então, colocou uma placa aqui com 7 parafusos, eu já tenho uma outra placa aqui no úmero com 2 placas com 16 parafusos de um outro acidente, no meu ombro é todo é metálico. todo biônico. É. Meu Deus, que história, gente. E é curioso que estava no final, porque senão você ia Ia acabar ter terminado a interrompendo, viagem, né, ia o ter terminado a viagem. Mas assim, são imprevistos que acontecem, né, e que fogem do planejamento de viagem, né. Mas assim, geralmente, eu faço todo o planejamento dentro do prazo, que eu determino para fazer, né. Agora, por exemplo, eu vou fazer dia 8 de setembro, eu vou para o Marrocos, né, vai ser minha primeira vez na África, né. Então eu vou para o Marrocos e vou fazer uma rota dentro do Marrocos, né? Então é um plano assim, é uma coisa bem complicada, porque você passa no deserto, né? Você acampa nas tribos que tem dentro do deserto, que chamam os berberes. exatamente. Eu fui para 2 países na África, eu vou até te contar essa história rapidinha, estava aqui para falar. Eu fui para África do Sul e fui para o Marrocos. Na África do Sul, eu tenho esse livro, um sul-africano de Cape Town, que deu a volta na África de bike. Ele fez a costa do Atlântico e depois veio para a costa leste da África.
Eu te confesso que ele é muito bom, atleta, mas não escreve tão bem. Então, quando chegou no Egito, eu parei o livro, tenho que terminar. Mas você falou de se manter vivo. Teve momentos em que ele tinha medo de ser pisoteado por elefantes, porque ele acampava na savana. É um livro legal. E, e fui para o Marrocos. É um país interessante, assim. Eu tive. Eu fiquei um pouco aflita. Eu vou te confesso que o Marrocos me deixou um pouco aflita. Mas eu acho que a tua ideia é espetacular. Eu vou fazer Uma experiência. eu vou fazer uma rota lá que chama Rota das Caravanas, né? Que é uma rota milenar, né? Que as pessoas traziam os grãos, né? Lá do Oriente Médio, passavam por todo o norte da África, Egito, e terminavam no Marrocos, porque é por causa do Oceano Atlântico, né? Então, vou fazer parte da Rota das Caravanas e ela encontra muito dessas tribos, né, berberes, que são, na verdade, são nômades do deserto, né? Tem até uma cidade um pouco maior lá onde eles moram, que é Tiznit, né, que fica um pouquinho mais ao sul, não sei se você chegou a conhecer, mas fica um pouquinho mais ao sul, né? Então, e daí depois eu vou subir novamente para sentido Gibraltar, né? Quanto tempo vai ser? Qual é 60 dias. 2 meses. 2 meses, né? Então vai dar para viver bastante a cultura, encontrar as pessoas e principalmente fazer esse documentário, né? Contar a história das pessoas, né? Porque você sabe que os berberes, eles têm 40 séculos de existência, né? A etnia, né? E então nem árabes eles se consideram, né? Assim, sabe? Então é interessante isso, né? Então, para mim, tá sendo um sonho a realizar, né? Eu tô, assim, falta menos de um mês, né? E eu tô num processo, assim, de loucura nesse momento com o lançamento do terceiro livro, que é o livro da Islândia, né? Que foi a rota que eu fiz em 2022. Quando você vai lançar o livro? Agora, dia 16 de setembro, numa feira que tem aqui em São Paulo, é a maior feira de ciclismo da América Latina, né, que é a Shimano Fest. Eu vou estar lá a partir do dia 14, né, mas eu vou lançar oficialmente dia 16 de setembro, que é um sábado. Que bacana. E os livros estão à venda nas livrarias ou É, Amazon? Como esse é que aqui esse daqui é meu queridinho, né, que é o Extremos do Mundo, né, que é uma rota de bike por 8 países, né? Esse daqui está esgotado. A gente está tentando fazer uma nova impressão dele, eu com a editora, mas assim, é uma história muito interessante. Ele é um livro filosófico, na verdade, né? Ele traz várias citações de vários autores aqui, Joseph Campbell, que eu falei, Kant, e Simone de Beauvoir, assim, Olha, que legal. eu gosto muito desses filósofos existencialistas, né? Sim. Também, como a Simone. Mas ele é passado em 8 países, né? Eu fui aos extremos, né? Então fui pedalando até o Ushuaia, na Argentina, passando pelo Chile, pela Argentina, né? Onde termina a América do Sul. A última cidade na América do Sul é Ushuaia. E depois eu fui para o Cabo Norte, na Noruega, né? Saí de Amsterdã, passei a Holanda, Alemanha, Dinamarca, Suécia, Finlândia e Noruega. Uau. Daí eu fui até o norte, né? Onde as estradas terminam também. Sim. Você viu a aurora boreal? Não, nessa oportunidade não, porque eu fui no verão. Entendi. Né? Mas nessa oportunidade não tinha. Eu vi o sol da meia-noite, né? Aham. Mas na aurora você só consegue ver no inverno. Entendo. E esse outro E esse livro aqui é o do do Oiapoque-Chuíno. Brasil. Esse daqui esse também, embora esse daqui eu falei seja o meu queridinho, né? Eu tenho também um carinho especial por esse livro, porque o que acontece? Essa viagem ela foi feita em 2020, né? Na pandemia. Exatamente, E foi uma loucura, porque eu estava com a viagem programada para a Islândia, que é essa viagem que eu escrevi o livro, né? E a da Islândia ela acabou sendo transferida para 2022, porque as fronteiras estavam fechadas em 2020, né?
E assim, eu queria dar continuidade ao projeto, né? Assim, quando eu estava com a passagem comprada, eu falei, poxa, sabe, quero dar continuidade, não dá para sair, eu vou pedalar lá no Brasil, né? Sim. E daí as pessoas falaram para onde você vai? Você vai fazer Estrada Real de novo? Você vai para o sul do país, tal, não sei o quê. Eu falei assim, não, eu pretendo fazer alguma coisa mais ousada, né? Assim, daí eu falei assim, eu vou pegar uma rota do extremo norte do Brasil até o extremo sul do Brasil, né? E as pessoas acharam que eu estava louco por conta sei lá, acho que as pessoas imaginavam, principalmente família, que a Covid tinha me afetado o meu cérebro, entendeu? Porque assim, Como assim, como né? assim você vai sair, né, pedalando sozinho, em plena pandemia, sem vacina, do É. Oiapoque, né, divisa com a Guiana Francesa, e descer todo o Brasil, Você né? começou lá do norte. Comecei do Oiapoque, né, que é divisa com a Guiana Francesa. E desci, atravessei o Amapá inteirinho, peguei uma balsa de Macapá até Belém, né, 24 horas de navegação pelo Rio Amazonas. E daí em Belém, de fato, eu comecei a descer, né, até o Chuí, até a Barra do Chuí, que é essa foto aqui, né? Essa foto aqui é da Barra do Chuí, que é divisa com o Uruguai, né? Eu fiz Sim. essa viagem em 72 dias, deu 6.476 quilômetros, Nossa. e foi uma loucura, porque, assim, as pessoas que me encontravam no caminho, né, elas queriam participar da viagem de alguma maneira, né? Então, assim, grupos, às vezes, de ciclistas, de 10, 20 ciclistas, me seguiam, né? Então, eu me sentia uma espécie de Forrest Gump, É. assim, sabe? Da bike. Até porque todo mundo, cada um no seu quadrado, você, Eu né, tava quebrou quebrando, essa eu tava essa quebrando, né, assim, é, daí teve muita crítica também, né, por conta falou assim, você é doido, você tá espalhando Covid por aí, é, né, assim, por mais que eu tomava cuidado, tinha até um amigo meu aqui em São Paulo, né, que acompanha meu projeto desde sempre, né, o Roberto Kodama, um abraço para ele. Ele fazia um mapa para mim, né, porque tinha estatística para tudo, né, nessa época, né, de quantos eram os infectados isso, por cidade, internados, internados, né, é, aquela coisa toda. as Ele faz, mortes e ele diárias, fazia né. um mapa para mim, né, das cidades que eu ia atravessar e qual que era a situação da cidade, né? Sim. Então ajudou também, né? Assim tudo essa questão de estatística, tudo ajuda, né? Nesse caso. E aí eu graças a Deus eu não tive nada, né? Não ficou Não doente. fiquei doente por Covid, por ficar um ano depois. Mas quando eu fiz essa travessia e assim as pessoas foram super solidárias, assim, sabe? Muita gente me recebeu em casa mesmo assim, sabe? Sim. E foi muito bacana, foi uma experiência assim incrível. Você tocou num ponto que eu ia falar aqui. E a família, como é que fica? Eles foram, né, ficaram muito reticentes na viagem de 2020. Como é que eles encaram? Eles querem vir juntos, seus filhos, esposa? Não, Como é que é? não, todo mundo quer ficar longe disso. Não querem saber. Eu naquela época não era, eu na verdade eu sou casado pela segunda vez, né? Mas naquela época eu não era casado pela segunda vez ainda, né? Sim. Então eu vivia com os meus filhos e assim, eu sempre tive uma relação de tenho ainda até hoje, de muito cumplicidade com eles, né? Uhum. São dois meninos, né? Então a gente tem essa relação assim bem bacana de cumplicidade. Daí eles me apoiaram, né, para ir nessa jornada e como sempre apoiam, assim, sabe? Então, e agora o restante da família, né? Eu não tenho mais pai, meus pais já faleceram. Minhas irmãs, né? Tenho minhas irmãs, né? Que ficaram preocupadas, tudo, mas todo mundo sabe que é o que eu amo fazer e Sim, quando eu tô entregue a essas jornadas, assim, eu estou muito feliz, entendeu? entendi. Uma coisa que não tem a ver com a família nem nada, você falou do Oiapoque ao Chuí. Eu corria, né, agora deu uma parada, enfim, mas a gente
quando faz corrida de rua, uma coisa que eu acho muito legal é você fica tão integrado integrado. ao ambiente, você começa a É olhar para os verdade. lugares de outra forma, você se sente muito parte daquilo, é Isso, diferente, exatamente. né. Quando então eu corri em Florianópolis, a volta da ilha, fiz, Maresias, Bertioga, eu fiz algumas corridas de aventura, parece que você é uma árvore, que você é uma coisa lá que tá fazendo parte do cenário, é muito maluco, eu não sei como é que é para você isso. Porque, poxa vida, né, andou em montes de lugares, como é que é essa questão de você se sentir no ambiente completamente entregue, porque você e Sim. tua bike, né. Quando eu subo na bicicleta, tudo muda, né? E assim, inclusive eu costumo sempre dizer, né? Quando eu estou pedalando na bike, né? Eu me sinto uma coisa só, né? Eu, eu, eu como parte da bicicleta, a bicicleta como parte de mim, né? E o ambiente como parte de mim também, né? Então, assim, você tem um aqui agora, assim, fora de série, né? Que assim, você não consegue contar, assim, sabe? Quando você está É, vivendo, né? Você não consegue contar depois exatamente o que você a viveu, né? A experiência, né. experiência, mas assim, essa interação com o lugar e, novamente, principalmente com as pessoas, é muito legal, né? Assim, é muito bacana você ter esse aprendizado, né, com o outro, né? E porque assim, independe de classe social, raça, orientação sexual ou qualquer outra coisa, assim, sabe? Basta você estar junto, né? Carinho, né? Então, isso é muito bacana. Sabe, eu vou te fazer uma pergunta, eu tô pensando muito nisso, eh, até pra gente encerrar e fazer um fechamento. Tem, na minha opinião, 4 superpoderes: a gratidão, a humildade, compaixão e a generosidade. Isso. Desses 4 superpoderes, qual você acha que você mais exercitou nas suas jornadas? Se é que é possível, que pergunta difícil, né? É bem difícil mesmo. Gratidão, É. humildade, compaixão e generosidade. Qual talvez você tenha exercitado mais e qual você mais viu nos ambientes em que você esteve? Eu acho que eu escolheria a humildade, né? Porque tem até uma música do Raul Seixas, né? Ouro de Tolo, né? Não sei se é um grandíssimo idiota, né, assim, sabe? É bem bacana a letra, né? Que, assim, é, essa petulância que a gente às vezes tem, né? Por ter uma graduação, uma pós-graduação, seja lá o que for. Sim. Pô, o Raul Seixas cita na música, né? Ser policial, ou assim, sabe? Ser doutor. Não vem ao caso, né? Assim, sabe? Porque, por exemplo, se você pegar que nem agora eu tive recentemente com os ribeirinhos do Rio Amazonas, né? O conhecimento que o pessoal tem de navegação nas canoas no Rio Amazonas é assim, uma coisa fora de série. E Incrível. você não consegue, assim, não existe nenhum PhD que tenha esse conhecimento, entendeu? Uma vez eu vi o Amir Klink falando disso também, né? Olha, Só contando uma breve história, eu conheci uma pessoa, uma senhora de 63 anos, na cidade de Rurópolis, no Pará, né? Ela é conhecida como Mulher das Cavernas, né? olha, E ela tem ela por prazer, né? Já entrou mais de 85 cavernas dentro daquela região, e ela entra de saia, descalço e com uma vela, né? E ela é uma das maiores, uma das maiores, não, né? A maior conhecedora de cavernas na região, nessa região que é a zona rural do Pará, né? Que é Rurópolis, né?
E então isso é muito curioso, né? Diz que teve uma pesquisadora da USP que foi lá, tal, queria as informações dela, e o pessoal foi lá com lanterna importada, roupa, equipamento. Equipamentos. Ah, então vamos visitar as cavernas. E aí, como é que a senhora vai? Não, eu vou descalço, entendeu? Então assim, eu acho que a humildade, né? Assim, de você é, é, sabe, principalmente em relação ao conhecimento, né, de pessoas da região, né, porque as melhores pessoas para te Sim, dar informação são as pessoas da região, né? sim, Então você ter a humildade, ela te leva a muitas coisas, né? Então assim, se você é humilde, certamente você vai ser agradecido também é a verdade. informação, É assim, verdade, a você entendeu? gratidão tá ligada, Tá né. ligado, Sabe né? que eu pensei num quinto superpoder? A fé. Também, né? Porque eu vou te falar, você falou dessas pessoas que você, né, que não estudaram formalmente e tal. É. Eu me lembro quando um dos papas veio para o Brasil, acho até o João Paulo II, eu vi um pessoal indo para Aparecida na TV, um casal, eles foram a pé para Aparecida e aí, o pessoal da televisão entrevistando a alegria dessas pessoas, humildes, mas a alegria deles de estar, de poder ver o Papa. Era tão grandiosa. Eu falei, gente, mas que sucesso essas pessoas têm na vida por terem essa alegria que a gente às vezes, né? Você vê pessoas que têm tantas coisas e não conseguem ter essa plenitude de felicidade. Eles estavam absolutamente plenos. E eu falei, gente, que bonito isso. Tem fé, tem gratidão. Então, Exatamente, envolve, né? e são pessoas muito simples, têm uma sabedoria da vida, né, que É, não é. é aquilo: "Ah, vou lá para a faculdade, Isso é o estudo, mais tal". legal, né? E Isso é o você mais conheceu legal. muita gente assim, Sim, né, sim, Nestor? nossa, muita gente, caramba, gente com conhecimento, assim, assim, sabe, da região, né? Assim, sabe, você Sim, vai, por exemplo, você vai andar na Transamazônica, só fazendo uma parte em relação a isso, né? Você vai andar na Transamazônica é um lugar completamente inóspito, entendeu? Assim, sabe, você tem que respeitar, na verdade, as leis da região, e as leis da região de lá não são as mesmas leis daqui, pois entendeu? é. Você está lidando lá tem tráfico de drogas, tem tráfico de arma, tem tráfico de madeira, né? Tem coisas boas também, mas assim existe uma lei que você tem que ser humilde o suficiente para poder pedir permissão para entrar na região, entendeu? Entendi. Tem que acatar o que você O- aprender o limite, né, acho que tem É, a ver com aprender o seu onde você pode chegar, né. A exatamente. humildade tem a ver com Você isso, cruza né. com índios, entendeu? Daí os Sim, índios têm um problema com garimpeiro. Mas os garimpeiros ajudam também, me ajudaram também de alguma forma, entendeu? sim, A fazer essa viagem também. E daí você vai aprendendo coisas, né? Assim, existe um mito do garimpo, né? Que todo mundo fala mal do garimpo, mas assim, eu conheci pessoas que foram formadas, né, filhos de garimpeiros que são médicos, entendeu? sim. Então, assim, existe uma demonização, né, do garimpo. Não estou defendendo também o garimpo Sim, não, eu legal, entendo. entendeu? Mas, assim, esse tipo de atividade que eu faço, ele abre muito a mente, assim, sabe? Sim. Você falou, né, eu acho que para encerrar eu vou fazer aqui um comentário, eu acho que a bike, a bicicleta é o seu cachimbo da paz, as pessoas é um passaporte, né, para chegar no outro, as pessoas te Sim. veem e ficam encantadas, dizem: "Quem é esse que tá com bicicleta lotado de coisa, quem é?", né, e aí você tem um olhar mais generoso para você, né, eu acho que Sim, sim, assim, é aquela primeira pergunta que as é, pessoas fazem, né? De onde veio e aonde vai, né? é, Que na verdade é uma alusão à vida, né? De onde viemos, é, né? De poeira, né? Das sim, estrelas, né? E aonde vamos, né? é. Para onde vamos, né? Isso E aí. depois de 15 anos de projeto, para onde você vai, Nestor, para acabar aqui a conversa? Eu não sei ainda, assim, sabe? Eu falo para minha esposa, para Thaís, um beijo para ela. Eu quero terminar o projeto, é um grande sonho, né? Fazer esse roteiro, deixar ele como legado, né? Como muitos
escritores, como muitos artistas, né, deixam um legado de música aí para as pessoas, né, e daí depois terminar o projeto, né, que vai acontecer quando eu fizer 60 anos, aí não sei, aí só Deus sabe. Maravilha. Muito obrigada, eu Nada. amei a conversa. A gente podia ficar aqui o dia todo, né? Tem bastante Conversa história, viu? não falta. Tem Mas bastante você já é história. convidado, depois da Tá viagem do bom. Marrocos, a gente volta e vamos falar do Marrocos. Tá bom. Acho que vai ser Eu acho que vai ter uma experiência bem bacana, bem diferente. É a primeira muito vez legal. na África. Vai ser bacana. Obrigada, Nada. Nestor. Tchau. Tudo de bom para Fica com você, Deus. viu? Tchau, tchau. Obrigada, gente.